Glória a Deus, gente. Nós estamos aqui mais uma vez porque o Senhor permitiu e assim com Ele vamos continuar. Nós precisamos desta palavra porque ela nos alimenta. E todos nós, com o coração cheio do Espírito, desta palavra, dessa profecia, vamos entrar em um tema onde acredito que 95% da raça humana tem carência de aprender, de sentir, de experimentar uma visitação de Deus nessa área. Hoje nós estamos tendo o privilégio e a honra da parte do Senhor de compartilharmos a sua palavra e tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Eu quero começar aqui, antes de ler Lucas, capítulo de número 13, porque esse será o nosso pano de fundo, eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração eu gostaria que você aí na sua casa compartilhasse comigo desse momento e pudesse experimentar todo o gozo, toda a alegria e toda a expectativa que só o Espírito Santo pode produzir. Eu creio que se você abrir o coração com toda a sinceridade da sua vida, a sua alma será desnudada. Alguns dizem que os olhos são as janelas da alma. Nós temos portas de entrada. Os olhos são portas de entrada. O nariz é porta de entrada. Os ouvidos é porta de entrada. E tudo isso nos alimenta. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa com relação a si mesmo, consigo mesmo, assim ele se torna, assim ele é. E você só pensa o que você é, mediante portas que nós abrimos e deixamos essas informações entrar. Então hoje, da parte de Deus, eu quero que o Espírito Santo de Deus leve você a ver, a entender quais informações você deixou entrar e elas te formaram. São informações que você guardou, armazenou, e estas informações formaram você. Eu sei que quando falamos sobre cura das emoções ou cura das feridas emocionais, nós achamos que uma reunião basta, não basta. Hoje, Deus começa um trabalhar, mas você vai descobrir aqui ao longo dessa mensagem, que muito do que lhe aconteceu, ou quase tudo, não é culpa de Deus, não foi culpa do inimigo, não foram as circunstâncias, nem os seus amigos. Você vai descobrir que foram escolhas, e escolhas feitas de maneira consciente. E você é o único responsável pelo evangelho da sua vida. É você que escreve a sua história. Você e eu que escrevemos o nosso evangelho. E é por isso que nesta noite o Espírito Santo já começa a falar com você. Peço alguns segundos da sua atenção para juntos orarmos. Sem Ele não dá para continuar. Foi Ele quem nos trouxe até aqui. E é Ele quem nos levará até a conclusão desse momento, deste culto e dessa reunião. Bendito Pai Celestial, Deus de toda graça. Senhor, em cuja presença estamos e em cuja presença estão os caminhos aplanados. Por mais que nossas vidas estejam tortuosas, andando por caminhos perigosos, temos andado segundo a direção do nosso pensamento, das nossas vontades, das nossas emoções. Hoje nos colocamos diante de Ti. Aquele que sonda os corações pode ver. Aquele que criou o olho pode ver. Aquele que criou o ouvido pode ouvir. Aquele que criou os caminhos para dentro do meu coração pode experimentar o que existe na minha alma por completo. Como diz a Tua palavra, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós.
E eu peço que haja sobre nós um espírito de revelação, de discernimento, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, e venha sobre nós nesta noite. Que na limitação daquele que fala, que transmite, a tua palavra seja ilimitada. Que na dificuldade daquele que transmite, de que retransmite a tua voz, a tua vontade seja ilimitada. Que ela alcance corações que eu jamais conseguiria alcançar. Que ela alcance vidas que eu jamais conseguiria alcançar. Por isso, nos colocamos diante da tua face, para que na maior sinceridade do nosso coração, possamos transmitir essa palavra com clareza, com limpidez, com pureza e com a mais perfeita segurança do teu Espírito. Que este culto seja gravado no céu e que o Senhor mesmo se agrade dele quando nos colocar frente a frente com as mensagens que vamos ouvir diante da tua face. Para que quando chegarmos aí, Senhor, todas as pessoas, jamais alguém vai se olvidar de dizer: eu não ouvi, eu nunca ouvi, eu não entendi, o Senhor nunca falou comigo. Mas que o culto de hoje seja um testemunho para aqueles com quem o Senhor quer falar nesta noite. E assim damos a Ti o louvor, a honra e toda a glória. Desde já eu proíbo toda e qualquer manifestação do inferno, toda palavra que se levanta, toda espécie de resistência que se levanta contra a autoridade da tua palavra, eu derrubo por terra agora pelo poder de Deus no nome de Jesus. E eu peço que os anjos do Senhor invadam os lares, as vidas, as mentes e os corações de tantos quantos estão conosco. E que a partir deste lugar, o mundo inteiro ouça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Povo querido e abençoado do Senhor, estou diante de um texto extremamente avassalador, resgatador, transformador, poderosíssimo para aquilo que eu creio que o Espírito Santo vem falar conosco nessa noite. E eu começo lendo pelo verso 10, onde diz que Jesus estava ensinando no sábado numa das sinagogas, e a palavra do Senhor segue dizendo que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Grava isso, espírito de enfermidade. Agora grava o tempo que esse espírito de enfermidade estava sobre essa mulher. Havia já 18 anos. Então grava duas coisas. Primeiro, um espírito de enfermidade e que estava sobre ela já havia há 18 anos. E ela andava encurvada. Era uma mulher que não tinha mais expressão física. Ela andava pelo seu defeito, ela andava de acordo com o seu possuidor. Esse espírito de enfermidade a encurvava. Então a Bíblia diz: e de modo algum poderia endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Na verdade, eu quero que você grave mais uma palavra. Vendo-a Jesus. Primeiro, não foi ela quem viu Jesus. Foi Jesus quem a viu. E segue a leitura ainda. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém. Eu vou ler só até aqui, porque esse é um pano de fundo, mas eu vou discorrer sobre todo o texto até o versículo de número 17. Gente querida, numa certa vez eu estava diante de um grupo de pessoas ensinando a palavra e eu lancei um desafio. Eu quero que vocês agora mesmo pensem na maior alegria da sua vida e separe, selecione a maior felicidade que você já teve nos anos de vida que você está vivendo, ou daqueles que você já viveu. As pessoas começaram a pensar, elucidar e a imaginar qual teria sido o seu momento mais feliz. Algumas pessoas tinham que escrever no relatório, disseram: eu não sei se foi quando eu me casei,
ou quando meu filho nasceu, ou quando me batizei. Puxa, eu estou muito em dúvida, eu não sei se foi quando eu entrei naquela empresa, e haviam as mais variadas respostas, mas na realidade onde eu quero chegar é que haviam dúvidas sobre a parte mais feliz da vida deles. Ao passo que eu fiz uma outra pergunta também para me responderem. Pensem agora no momento mais triste da sua vida, aquele que lhe causou mais dor, arrancou mais lágrimas. Qual foi esse momento mais terrível da sua vida? E, incrivelmente, todos tinham o momento mais triste na ponta da língua. Todos tinham de bate-pronto, nem precisaram pensar muito, e todos escreveram, foi esse, foi esse, foi esse, foi esse. Os momentos de felicidade, eles tinham dúvidas. Parece que a dúvida emparelhava ali, e eles não sabiam discernir se era o nascimento do primeiro, do segundo filho, do terceiro, se era o momento da conquista do filho, se era o momento em que viu sua filha se casar. Ninguém sabia especificar exatamente qual o maior momento de felicidade, mas o maior momento de dor era tangente, era um ponto talvez indiscutível dentro deles. Todo mundo sabia qual foi o momento de maior dor, de maior tristeza, de maior arrependimento. Por isso que eu quero entrar nesse texto, porque cura interior, ou cura das feridas emocionais, ela não passa de um momento onde o ser humano é confrontado com os desafios que as suas emoções, que os sentimentos experimentaram ao longo da vida. Quando nós falamos sobre curar emoções, ninguém consegue curar emoções de uma hora para outra, porque as emoções, quem alimenta sou eu, quem alimenta é você. Mas os feridos na alma, geralmente eles fogem de desafios. Se eu citar aqui algumas situações pelas quais descrevem alguém que já foi ferido na alma, e pasme, todos nós somos feridos na alma durante a nossa existência. Porém, alguns mantêm essas feridas abertas. Alguns conseguem se curar, se restabelecer, como diz por aí, eles dão a volta por cima, eles retomam a vida, eles continuam a caminhada, e outros ficam parados como cidadãos do ontem. Esses que são feridos emocionalmente e ainda continuam feridos emocionalmente, eles têm algumas similaridades, algumas particularidades. Uma delas é que eles fogem, geralmente eles fogem de desafios. Todos eles conseguem escolher a solidão para lidar com todas as emoções que hoje lhes pesam. Eles escolhem o momento de solitude, onde ele se enclausura, onde ele se esconde dentro de si mesmo, porque ele não consegue se expor. É uma característica básica de alguém que é ferido na alma, que está ferido na alma, que está ferido nas emoções. Outros são introspectivos, são pessoas que não se relacionam bem com pessoas. São pessoas que vivem acovardadas, elas têm medo de ser mal interpretadas, têm medo de não dominar o assunto, não dominar a conversa e passar vergonha. São pessoas que vivem à mercê da vergonha. Eles não querem passar o vexame de serem mal interpretados e por isso eles começam a se acovardar, ficam introspectivos e eles acabam não vivendo. Outra característica de quem foi ferido na alma é que eles desenvolvem uma grande capacidade de observação. Gente que tem problema emocional, ele compensa o problema, a inferioridade, a dificuldade e toda a introspecção do mesmo, ele tenta compensar com a observação e a intuição. Eles têm boa percepção
eles têm boa intuição, eles são observadores, eles não se expõem, eles não se movem, não se mexem com medo, com insegurança, eles não sabem lidar com rejeição, não sabem lidar com vergonhas, então eles fazem o quê? Se tornam bons observadores. Eles conseguem ver o defeito das outras pessoas, porque vendo o defeito das outras pessoas, eles se miram num futuro que para eles não existem. É incrível, mas quando você começa a receber as informações que nos formam, nós não conseguimos, na maioria dos casos, nem mesmo saber de onde elas vieram. E nós achamos que temos uma estrutura fabulosa para vencer tudo isso, e quando na verdade nós apenas desenvolvemos algumas particularidades que nos dão capacidade de continuar quando ninguém mais acredita em nós e nem nós mesmos acreditamos em nós. O que eu quero passar aqui é que cura emocional é vencer sentimentos que nos invadiram a alma. Cura emocional é vencer emoções que afloram toda vez que você passa pelo mesmo lugar. É vencer sentimentos que vêm sobre você toda vez que você vê aquele tempo de dor, de queda, de vergonha, de tristeza, aquela ansiedade, aquilo que lhe causou dano, aquilo que feriu você fisicamente, aquilo que feriu você fisiologicamente, aquilo que feriu você emocionalmente, aquele que feriu você e tornou você quem você é com o comportamento que você tem. Você já parou para pensar, você que me ouve, por que você se comporta do jeito que se comporta? Uma vez eu conversando com alguém, eu disse a essa pessoa, por que você grita tanto? Se você está a apenas alguns passos de outra pessoa, por que você se relaciona, se comunica gritando? Então a pessoa me respondeu assim, é o meu jeito. Então, esse jeito revela comportamento, esse comportamento revela ferida, essa ferida foi causada em algum ponto da sua história. O que nós entramos nesse texto é facilmente exemplificado, é mais fácil exemplificar do que ler. Por exemplo, quando eu jogava futebol profissional, nós tivemos uma decisão de turno de campeonato por pênaltis. E eu fui um dos últimos a bater. Eu era o capitão do meu time, eu era chamado craque do time, tecnicamente eu agregava muito a minha equipe. E todos confiavam em mim. E tudo estava empatado. Então, lá vai eu bater o pênalti. Eu quero te ensinar como é que se começa uma ferida emocional. E eu vou bater o pênalti, e na hora que está todo mundo pronto, a torcida preparada, as televisões, todo mundo olhando para aquela cena, milhares de olhos e milhões de pessoas assistindo. Um estado inteiro assistindo. E eu bato o pênalti, bola no canto, goleiro no outro. Ninguém gritou gol. O detalhe é que a bola foi no canto contrário do goleiro, mas ela bateu na trave e foi para fora. O goleiro caiu, esborrachou de um lado, mas a bola foi para fora. E depois o outro atleta do outro time, com uma menor capacidade técnica do que eu, nem se comparava, ele foi, fechou o olho, deu um chutão, ele fez o gol e desclassificou o meu time. Dá para entender como é que se forma uma ferida emocional? São acontecimentos, são situações, são decisões que nós encaramos dia a dia e enfrentamos. Resultado, eu fui para casa, aquela noite eu não dormi, aquela semana foi difícil, e todas as vezes durante o campeonato, quando acontecia um pênalti, eu fugia de bater, porque aquele episódio tirou a minha confiança. Ferida emocional é quando você perde a confiança em quem você é. É quando você não consegue ser mais você. É quando você não consegue desenvolver a sua vida normalmente.
E eu me lembro que demorou muito tempo. Todo mundo pedia para eu bater e eu não queria bater. Eu falei, não, bate outro, porque havia um peso muito grande sobre mim. E a lembrança da tristeza de ter errado. Mas eu não me lembrava das muitas vezes, dezenas de gols que eu marquei de pênalti. É incrível como há um poderio exacerbado, negativo, do inferno, que se instaura contra nós sem que nós queiramos. Pode notar, se você quiser um campo de flores, você tem que semear. E você não tem que só que semear, você tem que regar. E não tem que só regar, você tem que podar, cuidar. Você tem que tirar os insetos, você tem que cuidar daquelas flores para que elas brotem. Mas se você quiser um lugar cheio de ervas daninhas, você não precisa nem regar, você não precisa nem cuidar, você não precisa sequer olhar. E aquilo por si só, as ervas daninhas crescem. A nossa história é recheada de encontros e desencontros, de conquistas e quedas, de levantamentos e quedas, de vitórias e derrotas. E a maneira como você reagirá a tudo isso, vai determinar quem você vai ser amanhã. Esse é o ponto. Eu me lembro que uma vez, nós estávamos num jogo muito importante, tínhamos que ganhar, jogo dificílimo, sai um pênalti. E ninguém do meu time quer bater por causa da pressão da responsabilidade. E eu também fugia. Mas eu era o capitão do meu time e eu falei, fulano vai bater. Não, não vou, Deus me livre. Fulano vai bater, não, não vou, e se eu errar? Fulano vai bater. E eles acentuavam aquele negativismo que todo mundo fala. Você vai sair dessa? Não, não vou, não vou conseguir. E eu vi o quadro, eu vi a cena, e então eu tive que pegar a bola, ninguém quis bater, eu tive que bater aquele pênalti. Então eu me lembro que o goleiro ficou gigante, porque na minha mente tinha o último pênalti da decisão que eu havia perdido. E o goleiro ficou gigante, a trave ficou pequena. E eu olhei para o céu, e eu me lembro que eu falei, Deus, o Senhor é maior que tudo isso, e o Senhor me capacitou a jogar futebol profissional. Eu não vou ter medo. Eu estou aqui para vencer, eu não posso ficar refém da inferioridade, das vozes que ressoam na minha cabeça, das vozes que gritam aqui, você vai errar de novo. Eu não posso ser refém e me acovardar aquilo que o Senhor um dia me capacitou a fazer. Gente, eu fui, minhas pernas tremiam, parece que elas começavam a pesar 90 quilos cada uma. E eu me lembro que eu bati o pênalti muito devagar, mas muito no canto. E nós fizemos o gol e saímos vibrando como se tivéssemos ganho um campeonato. A ponto de alguém da imprensa dizer assim, minha esposa ouvindo, assistindo, claro, alguém da imprensa acabou dizendo assim, meu Deus, eles estão comemorando como se fosse um campeonato. Como se tivessem ganho um campeonato. Mas eles não sabiam que ali estava ocorrendo uma cura emocional na minha vida. Ali levantava-se de novo aquele que estava caído por várias rodadas. Ali levantava-se alguém que vencia novamente. Hoje a palavra do Senhor vem até você para lhe ensinar através de uma mulher que sabe o que é doença emocional. Como assim? Oh, essa mulher sabe. E como sabe? Eu começo dizendo, gente, em Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Guarda isso. A palavra é viva. Mas, pastor, como é que eu começo a sair, a ser curado? Você não conseguirá ser curado se ouvir uma palavra de morte. A palavra viva do Deus vivo, ela diz, o verso 12 diz que é viva e eficaz, ou seja, funciona, resolve, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até divisão de alma
e de espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso também João 6,63 diz, o Senhor Jesus quando fala com os discípulos, ele está falando dele mesmo, e ele fala assim, a palavra que eu vos digo, a palavra que eu vos falo, são espírito e vida. Jesus, quando ele traduz, ele fala assim, quando você ouvir minha palavra, ela é espiritual, e ela é viva, ela vai entrar dentro de você e vai produzir, ela não vai ficar vazia, ela vai fazer o que me apraz, e ela vai mexer aí dentro, e você não sabe como, porque como o homem planta uma semente e não sabe como ele cresce, nem de que maneira vem a força para a terra produzir através daquela semente, você não sabe o que a minha palavra vai fazer aí dentro, e hoje você que me ouve, você não sabe o que esta palavra que você ouve está fazendo já dentro de você pelo poder desse Espírito que é vivo. Eu amo aquela passagem de João capítulo 15 verso 3, onde a palavra de Deus diz assim, a palavra que eu estou falando com você já está limpando o seu interior, porque ela vive. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa mulher começa a experimentar um tema que Jesus, sem falar de tema, estava ensinando. O ensino revela. A presença do Senhor espiritual revela o nosso interior. E a palavra revela o coração. É por isso que Jesus diz assim, que do coração procedem as saídas da vida. Por que a palavra revela o coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio, e o que a boca fala, revela o que está no coração. Amém, gente? Até aí tudo bem? E a palavra do Senhor segue nesse tema tão forte, tão gostoso, fica comigo aqui. Um dia o apóstolo Paulo, sendo acuado, tendo toda dificuldade em pregar o evangelho, sendo objetizado, sendo perseguido, ele relata no livro de Romanos 1,16, uma carta à igreja que estava sendo perseguida em Roma. Os nossos irmãos romanos estavam convertidos, estavam sendo mortos, e havia uma pretensão em fugir, em não pregar, em não anunciar o evangelho. Então Paulo escreve uma carta aos Romanos no capítulo 1, verso 16, e ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Guarda o que eu estou dizendo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, depois dos brasileiros, depois dos bolivianos, depois dos argentinos, depois de todos os que estão nos ouvindo. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje, vem comigo para a história de uma mulher que viveu 18 anos com problemas emocionais. Vem comigo com uma mulher, diz o capítulo 13, verso 11, que havia uma mulher, e essa mulher, havia ali certa mulher, uma mulher, sim, ela é indigente, nem nome ela tem, ela não foi inserida no rol sequer dos heróis da fé, mas era uma mulher provavelmente pobre, era uma mulher carente, era uma mulher enferma, era uma mulher sem direção, era uma mulher evitada, era uma mulher infeliz, era uma mulher mal amada, era uma mulher rejeitada por causa da sua enfermidade. O grande detalhe é que a Bíblia diz que ela vivia isso há 18 anos. Hoje, num paralelo com essa mulher, você pode entrar comigo aqui, e se o Espírito Santo pudesse falar diretamente com você, ele diria: há quantos anos você sofre do mesmo mal? Essa mulher, por exemplo, sofria humilhações, e a Bíblia diz que ela era possessa.
O verso 11 diz que ela era possessa. Possessa significa, ela era tomada. Ela não queria ser assim, mas ela era assim. E ela não conseguia explicar por que era assim. Ela não queria ter essa vontade, mas ela tinha. E ela não conseguia explicar porque tinha essa vontade. Ela não queria fazer isso, mas ela fazia. E ela não conseguia explicar por que fazia. Ela não queria errar, mas ela errava. E ela não conseguia explicar por que ela errava, porque o texto diz que ela era possessa. Quando se fala em possessão, se fala em ser possuída. Quem é possuído é dirigido. Quem é dirigido é governado. E a Bíblia diz que ela era espiritualmente enferma. Havia um espírito de enfermidade que tomava conta das emoções, dos sentimentos e das vontades dela. Esse é o ponto. Longe de objetizar essa mulher, há 18 anos, presa, enfermo. Gente, 18 anos é tempo demais. É tempo demais para você ser envergonhado. É tempo demais para viver lutando. E pasme, eu não preciso ser profeta para saber, nem está escrito no texto, mas nas entrelinhas, são 18 anos de choro. Quantos de vocês que me ouvem hoje estão vivendo anos de choro, estão chorando talvez para um Deus que você acha que Ele não te ouve, e talvez inconsciente tem culpado esse mesmo Deus, pelas lágrimas que você agora deixa cair, deixa rolar, porque não sabe o que fazer com as decisões que tomou lá atrás. A Bíblia diz aqui que ela tinha 18 anos de abandono. Imagina como é que a família olhava para ela, que vergonha. Ela não podia entrar no templo, ela era indigna, era defeituosa, estava tolhida, e estava proibida de cultuar ao Criador. O que o texto vem me ensinar é que o verso 11 fala que ela tinha um espírito de enfermidade, mas o verso 16 diz: que espírito é esse? O verso 16 diz quem está por trás dessa síndrome, ainda que física, esse problema ainda que físico, quem é que estava por trás disso? Diz assim o verso 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, desta prisão, desse grilhão, dessa corrente, em dia de sábado, esta que é filha de Abraão. Agora presta atenção o que o texto diz. Esse espírito de enfermidade tem autor, tem autoria. Diz a quem Satanás, não é mais o espírito de enfermidade, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Agora, gente, nesse paralelo, quando Jesus fala, esta filha de Abraão, sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer exatamente que é alguém que está na igreja, é alguém que conhece o Deus vivo e verdadeiro. Não está falando de um ímpio, de alguém que não conhece o Senhor. Está falando que ela sofria doenças emocionais, perturbações na alma, ela era possessa, ela era possuída, ela era tomada, gente que era da sinagoga, gente que era da igreja, gente que orava, gente que buscava, gente que conhecia a Deus e a sua palavra. Esse é o ponto. Por isso que nós temos dificuldades, mas então crente pode sofrer isso? Pode. Pode existir um espírito de enfermidade na vida de alguém que diz que conhece a Bíblia? Pode. Estar na igreja não faz de você uma igreja. Como estar numa garagem não faz daquilo, qualquer objeto da garagem, um carro. Estar na igreja, povo, não faz de ninguém igreja. É preciso ser igreja, não só estar na igreja. Uma vez, uma mulher
trouxe um testemunho que diz que fora violentada pelo seu pai na infância, e hoje ela já é casada, mas a forma, a maneira, a posição com que ela fora violentada na infância, quando seu marido a tocava da mesma maneira que seu pai, havia dentro dela um jorrar incessante de ódio, de raiva, lembranças das noites dolorosas, dos momentos de agonia que ela viveu nas mãos do pai. E ela disse: eu não consigo amar. Eu não consigo deixar um homem me tocar desse jeito. Escolha outro, mas jamais me toque do jeito que eu lembro do meu pai. E ela veio falar conosco, e nunca havia contado para o seu marido. Seu casamento estava declinando, estava por um fio, eles andavam na corda bamba da vida, o relacionamento já havia chegado no seu limite. Então os dois vieram até mim, ele não sabia explicar porque ela não gostava, porque ela não queria, porque ela evitava, ele dizia: eu não posso viver sem minha esposa, mas porque ela quer a separação, porque ela não me quer mais, o que tem dentro dela. Então ela teve a coragem de enfrentar a dor que ela guardava por anos. Ela abriu o coração, ela encarou a tristeza, a vergonha, o desafio, parou de fugir, parou de se esconder, e ela confessou: eu não posso, eu não consigo que alguém me toque assim. Ela teve que confessar para ser liberta. Todas as pessoas que vivem essa síndrome de ferimentos na alma precisam abrir a ferida. E eu sei que para tirar o espinho, às vezes é preciso rasgar a carne. E é isso que a maioria das pessoas não fazem. Como eles não andam na luz, eu costumo dizer o seguinte: a sabedoria governa o mundo, mas só a verdade liberta. É a verdade que liberta. Então, quando a verdade entra, as trevas vão saindo. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. E quando a luz chega, todas as trevas se dissipam, porque chegou alguma coisa mais forte que as trevas. Enquanto não houver confissão e arrependimento, não haverá libertação. As feridas na alma estão por aí, causando infecções em todas as pessoas. Esse tempo de aprisionamento, de luta, de deserto que muitos de vocês estão vivendo. Fui chamado para um grupo, uma pessoa que estava com depressão há 2 anos. Uma pessoa muito querida. E quando cheguei na casa deles, estava ali diagnosticando aquele momento de depressão, do porquê da depressão. Então nós entramos no mundo espiritual. Quando entramos no mundo espiritual, fora aberto diante de nós o causador daquela depressão. Aquela mulher tentara de todas as maneiras ficar livre da sua enfermidade. Tentou todos os remédios, todos os médicos, todas as receitas, todos os chás, tudo que lhe foi oferecido ela fez. Nada resolveu. Então nós chegamos quando o Senhor revelou que havia um espírito maligno por trás daquela possessão, daquela enfermidade, daquele aprisionamento, daquele deserto, daquela específica depressão. Nós expulsamos aquele espírito. Eu não orei por ela para Deus abençoá-la. Eu não orei por ela para Deus lhe dar forças. Eu não orei por ela para Deus restaurar o ânimo. Não! Eu investi contra o inimigo certo. Quando o Espírito Santo me mostrou que era um espírito de enfermidade, eu olhei para ela, mas ela pensou que eu estava olhando para ela, quando na verdade eu estava olhando para o espírito que estava montado nas costas dela. E eu disse: espírito maldito de depressão, sai dela agora em nome de Jesus e não volte mais. E ela está curada, vivendo em família. Foi curada na mesma hora. O espírito saiu na mesma hora. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que chora de tanta dor,
mas não tem vontade de chorar. Tem gente que ri, mas não tem vontade de rir. Tem gente que vive sem vontade de viver. E tem gente que existe, porém não tem vontade de existir, de tantas feridas na alma, de tantas lembranças. Me encontrei com alguém que já está numa fase avançada da vida, está lá para os limites perigosos do coronavírus, e ele disse assim: sabe o que eu me arrependo? De não ter vivido o que eu deveria ter vivido. Uau! Quando você vê uma coisa dessa, ele disse: olha, por mais de 40 anos eu fui enganado, eu vivi uma vida assim, começou a falar, e aquela mulher vivia 18 anos congeladas nas suas emoções, na sua dor, na sua tristeza. Ela vivia um tempo de fazer a alma sangrar até provocar hemorragia emocional. Ela vivia um tempo de desespero no seu lar. Ela vivia um tempo de não saber como resolver a situação. Ela vivia um tempo de marcas violentas que roubavam dela toda a vontade de viver. Quantos que me ouvem hoje estão vivendo isso, gente? E você pode dizer: isso é tudo para mim. Não, não é só para você. Mas entenda que aquela mulher viveu tempo suficiente para reclamar do presente, para ignorar e evitar e matar toda a possibilidade de futuro, e ela tinha motivo suficiente para viver somente do passado, como cidadãos do passado, cidadão ou pessoa do ontem. Ela tinha todos os motivos na vida para duvidar do tempo presente, ignorar o tempo futuro, e viver somente no passado, porque a dor era grande e ninguém estava na pele dela. Tem muita gente que fala assim: você não sabe onde o meu calo aperta, é por isso que você fala isso. É fácil para você me dar conselhos, porque não é você que vive isso. Mas a Bíblia diz no verso 11, que ela andava, ela vivia. Hoje você também talvez tente viver, esteja vivendo possesso de uma ferida na alma. Ela vivia possessa de um espírito de enfermidade. Talvez você que me assiste, por mais que queira maquiar, usar máscaras, porque nós usamos máscaras, em todas as áreas nós colocamos máscaras para trabalhar, para que ninguém nos veja como somos e nos confronte para a mudança, porque ninguém gosta de confronto. Então usamos máscaras no trabalho e todo mundo diz que nós somos uma bênção, nós somos a melhor pessoa, o melhor amigo, a melhor amiga, nós temos conselhos sábios, conselhos bons, aprendi na igreja, na casa do Senhor, com uma unção de sabedoria, então eu mostro aquilo, mas não sou aquilo. E em todos os lugares que nós vamos fazer entrevistas, nós apresentamos sempre o melhor perfil nosso, quando na verdade eu não sou isso. Felizes aqueles que são, felizes aqueles que creem que são, felizes aqueles que não precisam de outro falar que ele já sabe que é. É por isso que quem exerce autoridade, tem autoridade, não precisa usar da autoridade, porque a autoridade está nele. A autoridade não se impõe, se conquista. A liderança é conquistada pela sabedoria que vem sobre a autoridade. A mulher andava. Sabe como é que ela andava? A Bíblia diz no capítulo 13, verso 11, encurvada. Isso mesmo. E a Bíblia ainda diz que de modo algum revela uma característica dessa mulher que ela vai te ensinar hoje. Quantas vezes você já não pensou em tirar a sua alma, tirar a sua vida, matar você, estragar, destruir todos os seus sonhos, e só não fez porque tem um filho que depende de você, e só não fez porque tem uma mãe que mora com você, e só não fez porque tem um pai que você precisa cuidar, e só não fez porque um bebê nasceu, depende de você, tem netos agora. Quantos de vocês já não tentaram se destruir? E essa mulher, apesar de viver 18 anos, adoecida na alma, a Bíblia diz assim,
De modo algum. Sabe o que significa isso? Pelo amor de Deus. Significa inúmeras tentativas. O original diz assim, quando fala de modo algum, o original está dizendo inúmeras tentativas, inúmeras tentativas. Era uma mulher que não descansava, era uma mulher que, apesar de estar sofrendo na alma e quase ninguém sabendo disso, só sabiam quando viam a sua deformidade, a Bíblia diz que ela não descansava, ela corria, ela procurava um jeito de endireitar-se. A palavra do Senhor diz que o problema era físico, mas a origem era espiritual. Esse é o ponto. Quantas pessoas estão vivendo hoje e pensando que o problema físico requer somente medicina, orientação médica, remédios para uma cura física? Quantos de vocês já não apresentam sintomas que remédio nenhum sara, remédio nenhum tira, remédio nenhum elimina? Já foi em todos os médicos, fez todos os check-ups, fez todos os exames, passou por todas as máquinas e não dá nada, não se encontra nada. A doença era física, se manifestava fisicamente, porém, a origem era espiritual, era um espírito de enfermidade que se manifestava fisicamente no corpo dela. Por isso que muita gente não vai ser curado no divã de análise. Por isso que muita gente não vai ser curado num consultório médico. Porque a doença, apesar de se manifestar fisicamente, ela é espiritual. Eu amo o apóstolo Paulo quando ele fala que o homem espiritual discerne tudo. O homem natural não discerne as coisas do espírito porque para ele são loucura. Mas o homem espiritual discerne tudo, enquanto que por ninguém é discernido. Se você começar a sair do andar de baixo e subir no andar de cima, você vai descobrir que ali há cura, a salvação, a restauração, a consolação. Ali a glória do Senhor permeia aquele lugar. Saia do andar de baixo e você vai ver que tem um mentor, que tem um ser que propõe uma vida de tristeza, de queda, de vergonha, de derrota para nós. Tem um espírito trabalhando contra a sua história, sua vida, sua família, seu relacionamento, seu corpo, sua saúde. E quando você vai para o andar de cima, é revelado toda a nossa essência. A Bíblia diz que essa mulher andava curvada. Andar curvado aqui no original significa olhando para baixo. Todas as pessoas que têm feridas na alma não têm condições de olhar a vida de frente e nem de olhar o futuro do alto. A perspectiva deles é para baixo. Sempre se acham os piores, os inferiores, os necessitados, os coitados, os injustiçados, os sem condições, os sem sorte na vida. Todos que têm doenças na alma, têm doenças emocionais, veem a vida na ótica do chão. Chão, gente, é para pisar. Chão é para colocar os pés. Mas a cabeça, mas o céu, o chão, ele se relaciona com os pés. Chão é para servir. É estrado, é estrutura, é apoio. Isso é chão. Mas o céu se relaciona com a cabeça. Ninguém pode amarrar um cordeiro a um porco. Porque o porco, ele não levanta a cabeça. Ele puxa para a lama. E o cordeiro puxa para os montes. O que a palavra do Senhor quer dizer, que aquela mulher andava olhando para baixo. Ela não encarava uma pessoa de frente, ela tinha vergonha. Ela não conseguia. O que havia dentro dela, a ferida de inferioridade, o complexo que havia de feiura, de falta de beleza, de falta de capacidade, era tanto que ela olhava para o chão. Quantos de nós nos maquiamos, de vez em quando damos uma subida do ar,
respiramos, mas voltamos para as nossas profundezas, mergulhados nas mentiras que Satanás plantou dentro de mim, de você, num tempo da nossa vida, num tempo da nossa história. A Bíblia diz, de modo algum podia endireitar-se. Sabe o que isso revela do original? Revela luta, persistência, busca. Parece que por mais que seja dura a caminhada, o texto narra inconformismo, a própria situação, a ponto de revelar que ela não sossegava enquanto não recebesse cura. Sabe quando é que você vai começar a se levantar? Quando dentro de você, você entender que nem todo problema físico se cura com remédios. Pode ter um ser mais enganoso, mais esperto, mais sagaz do que você, que está agindo contra a sua vida e você não percebe isso há anos. A palavra do Senhor vem dizer que algumas coisas, imagina só comigo a vida dela. A Bíblia diz que ela era repudiada pela religião por causa da sua deformidade. Ela simplesmente não podia comparecer em local público, ela não podia entrar no templo, ela não podia adorar a Deus, ela não tinha autorização para entrar, e se ela entrou perto de Jesus, é porque ela entrou escondida, porque ela não tinha autorização, ela era deformada, ela era rejeitada, ela era alguém que para a religião era impura de permanecer na presença de Deus. Então imagina que de 18 anos ela foi repudiada pela religião, rotulada pela religião. Eu não sei em que ponto da história nós estamos como igreja, mas a igreja também repudia muita gente que é tomada por espíritos de enfermidade. Basta entrar na igreja pessoas que não são como eu, como você, que não estejam limpinhos, cheirosos como eu, como você, que não vivem uma vida como eu e como você. Basta entrar pessoas ali e nós já entendemos, diagnosticamos o espírito e nós já dentro de nós já repreendemos e nós fazemos como a religião fez. Nós rejeitamos aquele ser, não dá para tratar. Essa é a igreja de hoje. A igreja é o único exército que abandona seus feridos. Quando alguém perde a graça também, cai em pecado, cai em desgraça, cai na boca de todo mundo, a igreja, ao invés de acolher, curar, restaurar, abandona a própria sorte. A igreja ajuda a curar, mas também ajuda a adoecer. Essa mulher era repudiada pela religião, essa mulher era rejeitada pela sociedade. Não tinha ninguém perto dela, gente, ninguém andava com ela na rua, ninguém pegava na mão, ninguém ajudava a atravessar a rua, esquece. Essa mulher era totalmente rejeitada, essa mulher era mal vista pela família, era vergonhoso para uma família ter alguém com deformidade na família, porque isto, de acordo com o entendimento religioso, simbolizava maldição na herança. Por isso que um dia os discípulos falaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que esse nascesse cego? Era o costume, era o entendimento daquele pobre, miserável, da teologia daquele tempo. Eles rotulavam uma enfermidade, um castigo, um acidente como maldição na herança, onde os pais pecaram, os antepassados pecaram, então aquela mulher era mal vista pela família e ela era evitada pelos homens. 18 anos ninguém tocava nela, 18 anos ninguém sequer escovava o seu cabelo, 18 anos ninguém sequer trazia um elogio para ela, um abraço. 18 anos desvalorizada. Esse texto ele é mais rico do que nós podemos entender. Tentamos interpretá-lo à luz da revelação, porque é só nela que conseguimos entender o que Jesus viu. Eu e você viríamos uma mulher encurvada, defeituosa, feia, maltratada, rejeitada porque ninguém queria tocar nela. Mas Jesus não. A Bíblia diz no verso 12, vendo-a Jesus. Meu Deus, que gostoso falar isso. Se a minha esperança estivesse no homem, eu há muito teria sucumbido.
É isso que diz o Salmo 124, ora diga Israel. Se Israel dependesse de Israel, há muito, já teria sucumbido. Vendo a Jesus. Se a minha esperança para estar aqui nesse púlpito pregando dependesse da avaliação humana, já há muito eu estaria desclassificado. Se a minha esperança dependesse da minha família me avalizar para estar aqui, eu não seria o indicado. Por isso que o texto ele narra algo que me comove. Quando diz vendo a Jesus, significa que o céu vê a minha dor. O céu vê a sua dor. O céu vê a ferida aberta dentro de mim e de você. O céu conhece. Todos os aprisionados do inimigo são notados por Deus. O céu conhece. Todos os que vivem acorrentados pelo inimigo, sejam em quaisquer áreas, são notados por Deus. O que a religião abomina, o que a religião joga fora, o que a religião rejeita, Jesus enxerga. Aquilo que você falou no seu travesseiro, o céu ouviu. A lágrima que você derramou sozinho na sua cama, sem saber como vai viver esse mês, como vai vencer, como vai fazer, como vai conseguir, Deus ouviu. Aquilo que ninguém ouviu e você falou no telhado, falou no canto da casa, falou no escuro do seu quintal, Deus ouviu. A palavra de Deus diz que Deus prepara um dia de encontro com aquele que clama, com aquele que lhe busca, com aquele que chora, com aquele que sofre, com aquele que está ferido. Louvado seja Deus! Ele prepara um dia para te encontrar. Sua esperança não vai acabar. O verso 12 diz que Ele nos chama para si e nos liberta. Eu amo o Salmo 107, 20, quando o povo estava em amargura, não sabia o que fazer, todo cheio de peste, havia coronavírus naquele tempo, havia maldição sobre aquele povo, e a Bíblia diz no verso 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Sabe o que é que vai proteger você contra essa pestilência do mundo? A palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele envia a sua palavra, a palavra é viva, e o sarou. Aquilo que você guarda, as 7 chaves dentro de você, aquilo que você esconde, aquilo que você não encara, aquilo que você não deixa ninguém saber, a Bíblia diz que Ele entra com a palavra dEle que é viva e cura quando ninguém pode curar, ou melhor, nem há diagnóstico de doença, porque você não deixa ninguém ver doença, mas você vive essa doença, e a Bíblia diz, essa palavra livra-nos do que é mortal. Louvado seja Deus. Deus cura todo o mal de ontem, com a palavra poderosa de hoje. Essa é a parte que você precisa entender. Eu não sei quanto tempo você está vivendo do jeito que está vivendo, mas a Bíblia diz no verso 13 que impondo-lhe as mãos, pelo amor de Deus, imediatamente, não foi no outro dia, não foi daqui uma semana, não foi numa campanha de 7 semanas, não foi 21 dias de jejum, não foi depois de subir a escada da Candelária de joelhos, não foi depois de carregar uma cruz nas costas descalço até Pirapora, não foi até uma viagem de mais de 200 quilômetros até Aparecida, não foi se machucando, se penalizando, se penitenciando, não. Foi de graça. Você não pode comprar o poder de Deus. Você, tudo que tem, não é páreo e nem suficiente para receber o que Ele tem, porque a Bíblia diz que Ele é amor. A Bíblia não diz que Ele tem amor. Quem tem amor sou eu e você.
Eu e você temos fagulhas dele dentro de nós. Eu e você temos algo dele dentro de nós. Mas a Bíblia diz que ele é amor. E o todo amor é que pode enxergar a minha e a sua dor. E o todo amor é que pode tocar em quem não é tocado. Aquela mulher não era tocada há 18 anos. E Jesus quebra o protocolo da religião. Jesus atravessa. Ele rasga o escrito de dívidas daquela mulher perante todos. Ele quebra o protocolo. Primeiro, um homem nem podia tocar na mulher. Ele quebra a cultura da época. Ele passa por cima. Ele é todo amor, porque para ele é mais importante a dor que você está sentindo do que a lei que a religião impôs. A Bíblia diz: impondo-lhes as mãos, o amor fluiu. E ela imediatamente foi curada. Então ela pôde adorar. Sabe o que quer dizer isso? Louvado seja Deus. Tem muita gente buscando a Deus, cantando a Deus, fazendo a obra de Deus, querendo Deus, trabalhando para Deus, cantando no louvor para Deus, pregando para Deus e tentando adorar a Deus. Mas veja bem, essa mulher só pôde adorar quando ela foi liberta. Você só pode adorar a Deus quando você for liberto. Você só pode ministrar ao Senhor quando você está livre. Ela ouviu a sua voz. Você só pode adorar a Deus quando você consegue ouvir a voz de Deus, como ela ouviu a voz de Jesus. Ela foi tocada por ele. Você só pode entrar para o ministério se um dia você for tocado por ele. Você só pode adorar quando você endireitar a sua vida. Aquela mulher nos ensina que depois que Jesus impôs as mãos, ela imediatamente endireitou-se, e quando ela se endireitou, ela adorou, ou seja, ela experimentou. Tem gente que fala de Deus, mas Deus não fala por eles. Tem gente que faz a obra de Deus, mas a obra de Deus não é feita neles. Ela foi liberta e por isso adorou. Louvado seja Deus. Eu tenho uma mulher que ela foi traída no casamento. E num culto, num dos nossos cultos, ela não conseguia perdoar. Foi um tempo de Santa Ceia. Então, terminada a Santa Ceia, ela chegou para mim e disse: eu não consigo perdoar o meu marido. E o culto todo ela chorou porque não conseguia perdoar. Detalhe, o marido estava morto há 20 anos. Havia dentro dela uma ferida tão grande na alma. E ela não conseguia viver o hoje, e nem experimentar o amanhã. Ela era uma pessoa que parou há 20 anos atrás, quando o marido morreu. Muitas pessoas estão vivendo esse tempo. Dores, feridas emocionais, traumas. Não adianta maquiar, não adianta encobrir, não adianta colocar uma máscara. Quanto mais tempo você alimenta esse problema, mais vivo ele fica dentro de você, porque vez por outra vai aparecer esse problema aí. Eu quero chamar a sua atenção para um caso que aconteceu também, onde um homem mandou sua mulher falar comigo. Me trouxe a esposa e ele ficou fora, foi embora. Então, em conversa, ela pôde confessar que ela teve um caso antes do casamento. Eles tinham uma criança pequena, mas eles não conseguiam viver bem porque ela teve um caso enquanto eles eram noivos. Mesmo assim, ele casou com ela porque ele a amava, e ela era um avião, ele era um teco-teco, e teco-teco gosta de Boeing, e ela era um Boeing, e ele era um teco-teco de nada, mas ele, perto daquele Boeing, ele desfilava para todo mundo, então ele não ia deixar aquele Boeing para ninguém, mas ele casou com um Boeing e aprisionou o Boeing. Aquela mulher veio para mim, em conversa comigo,
Ela contou tudo. Então ela disse: nunca mais eu pude ser eu mesma. Nunca mais eu fui feliz. Porque determinadas roupas que eu coloco lembram ele daquele dia. Porque ele queria saber detalhes, como foi, que roupa eu usava, como eu fiz, como eu falei, como eu marquei o encontro, o que eu senti. Ele queria saber, ele estava neurótico. Mesmo assim, ele disse que me perdoou. Então, algumas roupas que eu colocava, lembrava ele da traição. O carro, lembrava, a marca do carro que tínhamos, lembrava quando ele olhava para um carro, lembrava da traição. O lugar, o local, a música, uma música passando, lembrava ele da traição. Logo ele era tomado de ódio. Ele ficava violento, ele ficava irado, com muita dor, e começavam os xingamentos, os maus tratos, e eu não consigo mais viver, eu quero morrer, pastor. Então eu chamei o marido. Então, na frente dela, ele disse: ela contou? Eu disse: sim, ela contou. Viu com quem eu estou casado? Eu falei assim: vi. Só ela. Não é só você que viu com quem está casado, ela também viu. E ela não quer mais você. Ele olhou para ela com total reprovação. Você disse isso a ele? E ela não conseguia falar, ela estava chorando. Então eu saí de perto, trouxe ele para fora da minha sala e eu lhe fiz uma pergunta: quanto vale ela e o seu filho para você? Ele começou a chorar, pôs a mão no olho e eu disse: ela é sua. Você está jogando fora quem é sua. Ela é só sua. E ele me disse assim: eu sei, pastor, ela mudou muito. Mas, quer saber de uma coisa? Ela nunca contou para ninguém, a família não sabe, nós nunca abrimos para ninguém, o senhor é a única pessoa que sabe da nossa história. Falei: pronto, melhor ainda, ninguém sabe. E ele disse uma frase que eu nunca me esqueço e hoje vou reportar a vocês. Mas ele disse assim: mas eu sei que ela gostou de outro, e isso basta. Esse homem estava marcado, o filho já tinha 10 anos de idade, ele estava marcado há 10 anos, com a dor que aconteceu quando ainda ele era noivo. Como é que eu curo tudo isso? Curar a ferida significa primeiro aceitá-la. Você tem que ter coragem de abrir. Ninguém consegue sobreviver sozinho. O homem não é uma ilha. Não foi criado para viver isolado. Eu curo quando eu não fujo, quando eu não faço de conta e quando eu não minto para mim mesmo. Pare de mentir para você. Quantos de vocês querem se separar e não conseguem por causa da vida financeira? Quantos de vocês querem se envolver com alguém, mas não conseguem pelo que os seus pais falaram dele ou dela? Quantos de vocês querem abrir um negócio, mas não conseguem porque os seus pais disseram que esse negócio não dá nada? Quantos de vocês não têm coragem de tomar decisões próprias e ficam esperando que outras pessoas decidam a vida de vocês? A palavra do Senhor, quando ela vem nos encher, ela nos ensina que homens de Deus, que viveram no passado, passaram por situações dolorosas, por tragédias, e isso faz parte da experiência humana. Pasme, uma pessoa se separou, ou melhor, não quis se separar do marido, mas foi traída pelo marido e até hoje não consegue se levantar. E quando conversamos com ela, ela não admite a traição, mas ela também não deixa ninguém saber que ela sofre. Só que na própria fisionomia dela, na aparência física dela, ela está completamente destruída e semi-morta. São pessoas que se blindam e não deixa ninguém entrar na história, não deixa, nem Deus entra. O que eu quero lhe dizer hoje, que há uma esperança para você,
Mas há também um caminho mais fácil de você conquistar isso, ao invés de ficar fugindo. Alguns passos para você ser feliz. Primeiro, reconheça os sintomas da sua dependência. De quem você depende para ser quem você é. É aí que você começa a exaurir. E começa a selecionar naturalmente o que serve e o que não serve para você. É aí que você começa a destruir as coisas que você não tem personalidade para tomar decisões e reagir. Então, comece a reconhecer sintomas da sua dependência. Segundo, recupere o seu espaço individual. Desde criança você sempre quis se impor na turma, teve medo, tinha receios, tinha problemas emocionais, então sofreu bullying de todo jeito, e até hoje sofre com pessoas que bulinizavam você. Tudo porque você não tinha coragem de encarar. Hoje, se você quer realmente ficar livre disso, comece a recuperar seu espaço individual, aquilo que era para ser seu, e não foi por medo, por covardia, por temor, por problemas, por traumas. Se levanta na força dessa palavra, porque a palavra é viva, e ela está tornando você vivo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, essa palavra é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, vós todos que estáis mortos em delitos e pecados, saiba de uma coisa, Ele hoje, pelo poder do seu Espírito, vos ressuscitou da morte. Se levante, descubra e recupere o que é seu. Valorize outras pessoas, mas não coloque sua confiança nela, porque não entregue seu coração para outro coração. Outro coração muda fácil quando um coração é todo dele. Confie no Senhor, e no Senhor descansa, e no Senhor se renda, e no Senhor mergulhe, e no Senhor você pode descansar. Mas não coloque seu coração no outro coração. Em quarto lugar, tome suas próprias decisões. Pare de depender dos outros. Pare de esperar que outro decida por você. O casamento é seu. O negócio é seu. A dificuldade é sua. A escolha é sua. Do jeito que você escolheu um dia para se casar e não contou com ninguém para te aconselhar, fugiu de mãe, fugiu de pai, ignorou os avisos, ignorou os letreiros. Tome suas próprias decisões. Em quinto lugar, entregue suas emoções, sentimentos, vontades a Deus e confie que Deus saberá como moldá-las perfeitamente. Amém, gente? Eu tenho louvor aqui? Temos um louvor gostoso? Então eu quero orar com você, mas antes, eu quero que juntos nós possamos encontrar na palavra do Senhor ousadia e força. É isso que diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda ousadia ou confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim diz a palavra do Senhor para você. Aproxime-se do trono da graça com toda ousadia. Não tenha medo. Lança fora todo medo. Porque no tempo da sua necessidade, você pode receber ajuda. Deus ama pessoas ousadas. Deus ama pessoas ousadas. Tem um texto de 1 Coríntios 16, 13, onde a palavra do Senhor diz assim: estejam vigilantes, estejam atentos e firmes na fé, sejam homens de coragem. Numa outra tradução diz: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Não se rendam às más notícias, ao que falam de vocês, aos acontecimentos que marcaram negativamente a sua vida. Tenha coragem,
Deus nunca abandonou aquele que confia nele. Tome a decisão, mude o passo pela fé e deixe a estrada da palavra direcionar você. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Provérbios 28 diz: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos, intrépidos como o leão. Consegue entender a diferença? O ímpio foge sem que ninguém os persiga, mas o justo confia no seu Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em álcool gel, outros em máscaras, outros confiam em remédios, mas nós não perdemos a nossa coragem, porque confiamos no Senhor, nosso Deus. 2 Timóteo 1,7 também tem um recado de Deus para você. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, e de uma mente sã e de moderação. Você pode vencer isso. Você pode dizer: acabou o reinado do inferno na minha vida, acabou, louvado seja Deus. É isso que quer dizer Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se maior é o que está em você, quem pode derrotar você? Um com Deus é maioria. Se levante hoje na ousadia, no poder e na força do Espírito Santo. E juntos agora, adore ao Senhor. Feche os olhos onde você está. Seja ministrado por Deus agora. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, oh
gente querida do Senhor. Eu sei que muita gente foi abusada, objetizada. Algumas pessoas foram marcadas profundamente na alma. Outras pessoas sentiram na pele o abandono. E muita gente não consegue perdoar. Eu quero dizer uma coisa a você. Perdoar é uma decisão, não um sentimento. Você perdoa porque a palavra liberta, a verdade liberta. Você perdoa porque você vai ser perdoado por Deus e porque a Bíblia manda perdoar. Sentir o perdão é um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. Eu sei que muita gente está tão marcada, tão ferida, foi tão aprisionada, que não consegue perdoar nem mesmo familiares. Pois eu convoco você onde quer que você esteja. Essa mulher tinha todos os motivos para não desistir. Ou melhor, ela tinha todos os motivos para desistir, mas ela não desistiu. E ela se encontrou com a pessoa certa, a palavra viva de Deus. Hoje a palavra viva de Deus está operando na sua vida. Se você simplesmente liberar para o céu, para os ares da sua casa, eu perdoo, Senhor. Embora não sinta isso, o Espírito Santo começará a trabalhar na sua vida. Então libera perdão para ser curado. Algumas pessoas só serão curadas quando perdoar. A falta de perdão aprisiona mais do que as grades. São grades invisíveis que o inferno usa para mantê-lo cativo. Libera a sua vida diante do céu e diga: eu perdoo, eu perdoo. Mas pastor, é muito difícil, você não sabe como eu chorei. Eu não sei, mas aquele que pode te dar vida eterna sabe quanto você chorou, e Ele te manda perdoar nesta noite. Então libera perdão. Não se importe com o seu sentimento, libera a palavra, e essa palavra vai produzir. Pai, eu estou aqui. Quantas pessoas estão do outro lado, sem saber o que fazer com tudo que sofreram. Mas hoje vem, pelo poder do Teu Espírito Santo, com uma unção resgatadora, restauradora, perdoadora, e alivia, tira a carga, tira a canga, tira o peso, tira a culpa, renova o coração, a esperança, a história, reescreve o Evangelho. Deus começa de novo. Se preciso for, começa de novo. Mas onde quer que o som da minha voz chegue nesta noite, que o Teu Espírito chegue com o bálsamo da Tua presença. Liberta essas vidas, transforma essas vidas, para que a própria vida possa deslanchar, vencer, prosperar, seguir, ser curados. Deus, trabalha hoje, trabalha agora. Vem, Espírito, enche os lares, as vidas e os corações. Enviamos cura, libertação, salvação, perdão, em nome de Jesus. Restaura de novo, perdoa de novo, Senhor. Traz para junto de si. O Senhor enxergou esse coração, o Senhor enxergou essa dor, o Senhor viu essa lágrima. Chama para perto de si agora. Vem para Jesus. Você que me ouve, vem para Jesus.
O que quer que você esteja fazendo, volte para Jesus. Os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus. Volte para Jesus. Volte, faça uma aliança com o céu. Se reconcilie nesta noite e volte para Jesus. Assim oramos, Senhor. E assim te agradecemos e abençoamos o teu povo com paz, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Gente querida do Senhor, ouça isso. Nós não temos como falar com todo mundo. Temos mais de 6.900 pessoas que passaram por aqui e estiveram conosco. Eu não tenho como agradecer a todos vocês, mas eu tenho como trazer para você uma palavra de ânimo, de consolo, de vida. Na quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos estar de volta. E eu vou trazer uma palavra de revelação, que Deus me revelou hoje à tarde. Vou trazer um estudo muito gostoso, se Deus assim permitir. E eu peço que você compartilhe, espalhe, se prepare, porque quinta-feira tem uma palavra muito forte ao seu coração. Você vai ficar com a ministração do louvor, desse nome maravilhoso que é Jesus. E vocês, com muita alegria, ministra o coração agora de todos aqueles que estão ligados conosco. Obrigado, gente, por todos vocês que estiveram conosco. Que Deus lhes abençoe rica e abundantemente. E você que está na sua casa, vai fazer algo que nós fazemos aqui em igreja. Você vai dizer assim, no ar da sua casa, no sofá da sua casa, na cama, onde quer que você esteja, você vai dizer: isso que é Deus, isso que é igreja. E agora você vai apontar para alguém da sua família, vai dar um abraço gostoso e vai dizer: isso que é irmão, isso que é pessoa abençoada, amada, querida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver.